Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live. Hoje vamos falar sobre o TOD, o transtorno opositor desafiador. Estou aqui para falar um pouquinho mais desse transtorno, da enquete que nós fizemos, né? Nós fizemos com 3 temas. Um foi o autismo, que nós fizemos, né, logo no início. Foi a primeira mais votada. Em segundo lugar ficou o TDAH, que nós já fizemos também. Vocês podem conferir no meu Instagram, Moane Muller. E hoje nós estamos fechando com o TOD, o transtorno opositor desafiador, que também é conhecido como transtorno desafiador e opositivo, TDO. O TOD, eu vou começar a falar para vocês. Nós vamos ter 15 minutos de live. Esses 15 minutos vão ficar no Instagram. E o resto da live depois vocês vão conferir no canal do YouTube da Miller Connect. Tá legal? Então vamos começar. Como eu falei, o transtorno opositor desafiador ou o transtorno desafiador e opositivo, o transtorno, né? O nome transtorno vem do efeito de transtornar, sinônimo de alteração, contratempo, contrariedade e prejuízo. Então, causa, né? A gente vê o mais comum, a criança ou até o adulto mesmo, o adolescente, o adulto, que tem a necessidade de contrariar as figuras de liderança, tá? Então a gente percebe, né, na sala de aula, na escola, a figura de liderança é a professora. Em casa, pode ser o pai, dependendo do comportamento dos pais, do pai e da mãe. Né? A figura que deveria, né, ser uma figura de obediência para aquela criança, acaba sendo uma figura de oposição, que aquela criança se coloca no lugar de provocar, de contestar aquela figura. Então, a gente, pelas pesquisas, 50% dos casos de pessoas com TDAH apresentam também o transtorno opositivo desafiador. Isso é 16% da população. Então, o que é o distúrbio, né? O transtorno? Então, são crianças e adolescentes que normalmente são tidas como hostis, desobedientes ou simplesmente mal educadas, passam a ser vistas, depois de um diagnóstico médico, como um portador de um distúrbio mental. Então, aquela criança ela não está sendo obediente porque ela não teve limite. Ela está sendo desobediente porque ela realmente tem um distúrbio mental que faz com que ela sempre haja daquela forma, tá? Então, na CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, é aquele documento, laudo que o médico dá, ele coloca ali CID, o número do CID, que é da Classificação Internacional de Doenças. Ali é F91.3, que é o distúrbio desafiador e de oposição. Então, eu vou ler para vocês. É um tipo de transtorno de conduta que ocorre habitualmente em crianças, jovens, caracterizado essencialmente por um comportamento provocador, desobediente ou perturbador, e não acompanhado de comportamentos delituosos ou de condutas agressivas ou dissociais graves. Então, é aquele adolescente que desobedece, provoca e perturba o ambiente onde ele está. E a DSM, né, que é o sistema de diagnóstico 4, ele define o TOD como modelo de comportamento que inclui, pelo menos por 6 meses, os critérios. 1. Perder a calma. 2. Discutir com adultos.
3. Negar-se a obedecer aos pedidos ou regras dos adultos. E 4. Fazer coisas que incomodem os outros. Então, pelo menos um desses 4 itens, por pelo menos 6 meses, a criança tem que apresentar para que ela possa passar, né, para o médico, os pais possam passar para o médico para que ele investigue se trata realmente do transtorno opositor desafiador ou não, tá? Então, o problema dessas crianças é sempre com os adultos, sempre com as figuras de liderança. 5. Culpar os outros por seus erros ou comportamentos inadequados. Então, a culpa nunca é da criança, a culpa é sempre de alguém ou de algo no ambiente que a fez com que tivesse esse tipo de atitude. 6. Ser suscetível à irritação, falar enraivecido e ressentido. Então, a criança está sempre demonstrando que está irritada, com raiva, com alguma mágoa. E o item 7 é ser rancorosa ou vingativa. Então, aquela criança vingativa, aquela criança que não sossega até se vingar da pessoa que ela vê como sua inimiga. Tá? São características, então, que as crianças ou jovens, adolescentes ou até mesmo adultos têm que ter por mais de 6 meses. Tá? Tem que ser uma coisa frequente. Então, os comportamentos opositivos nem sempre são agressivos, tá? Nem sempre a criança vai para cima de quem ela considera, né, que esteja agredindo. Na verdade, eles também podem ser passivos, que é quando não responde a um dado estímulo, permanecendo inativa e acomodada. Então, é uma das características. Ela não responde, simplesmente você chama e ela não te responde, tá? Ou pode ser desafiadora, né? Que inclui verbalizações negativas, comportamentos hostis, resistência física, que isso tudo junto com a desobediência começa a incidir. Então, são vários itens que a gente precisa, que não é uma pirraça comum, não é um dia que aconteceu algo e a criança respondeu daquela forma, ela sempre tem que ter aquela atitude, tá? Por um período mínimo de 6 meses. Então, podem ser inúmeros os fatores, eu não vou falar aqui, né? Por exemplo, a frequência cardíaca de uma criança com TOD, ela é menor que a normal, tá? No caso, a linha de base é mais baixa do que as crianças consideradas normais, mas quando ela fica frustrada e se sente provocada, essa linha aumenta além do limite, tá? Do que as crianças ditas, né, normais ou que não possuem um transtorno, tá? Então, são vários. Não necessariamente se faz um exame clínico. O exame normalmente de diagnóstico é através de relatórios da escola, de relatos dos pais, da família, de amigos. Nem sempre se pede exame clínico, mas foram alguns pontos verificados pelos médicos. Um deles foi sobre a linha de base da frequência cardíaca mais baixa do que a normal, tá? Então, existem muitos exames, existem os índices de cortisol, né? O cortisol é o hormônio do estresse. Então, por incrível que pareça, esse hormônio é mais baixo em pacientes com transtorno opositor desafiador, tá? Então, existem outros, né? A gente fala de neurotransmissão, mas para essa live eu preparei uma linguagem mais simples, tá? Eu vou deixar para fazer depois uma palestra maior ou um curso, para quem tiver interesse, tá legal? Então, as crianças com transtorno de oposição, né? O transtorno opositor desafiador, opositivo desafiador, ou desafiador e opositivo, tiveram o dobro de probabilidade das crianças que não possuem um transtorno de gerar soluções agressivas aos problemas. Então, é aquela criança que você tem um problema com o colega, pergunta o que a gente pode fazer, ele diz que quer matar o colega. Normalmente, eles usam palavras bombásticas, assim, que assusta, tá? Faz parte do vocabulário dessas crianças. Vão matar, eu vou morrer. Então, eles estão sempre falando
nessas soluções, né, para os problemas, soluções que a gente considera muito agressiva para cada problema, tá? Ao invés de conversar com o colega, vamos pedir desculpa, não. Eles têm soluções bem mais agressivas para os problemas. E eles têm um problema, né? As crianças com TOD, 50% delas, como eu falei, apresentam um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, que eu falei na outra live. Então, elas apresentam, além do déficit de atenção, 50% apresenta também o transtorno opositivo desafiador. Então, e eles, para regular o comportamento deles, eles têm dificuldade, tá, com a motivação. Então, eles se tornam menos sensíveis à possibilidade de punição. Então, se você pode ameaçar, né? Se você fizer isso, você vai ficar de castigo, eu vou tirar o celular, eu vou tirar o videogame, o computador. Não vai dizer nada para eles, tá bom? É aquela criança que você fala assim, nada do que eu faço adianta, eu ameaço e parece que ele não sente nada. Então, é mais uma característica para que a gente possa investigar se existe esse transtorno ou não. Os fatores ambientais também, por exemplo, as crianças com TOD demonstraram menos dificuldade com o aprendizado do que as crianças com TDAH, tá? As crianças com TDAH têm dificuldade de atenção, têm um déficit de atenção. Então, elas podem apresentar problemas no aprendizado. As crianças com TOD nem sempre apresentam, não é normal que apresentem, a não ser que elas tenham comorbidade com TDAH. E o transtorno também está relacionado com disfunção social se a gente for comparar com os controles psiquiátricos, tá bom? Como assim controles, né? Num teste, a gente tem vários pacientes ali com apresentando algum transtorno psiquiátrico e as crianças com TOD, eles apresentam disfunção social, o que nem sempre apresentam outras situações, outros transtornos psiquiátricos. Então, necessidade de infringir regras é própria do TOD, né? Eu preciso ir contra as regras, eu preciso mostrar que quem manda sou eu. Isso tudo é uma necessidade de controle que eles têm dos outros. Então, eles precisam mostrar, eles precisam infringir essas regras, tá? Então, a gente nem sempre vai ter uma agressão. Normalmente as crianças agressivas, né? As pessoas já começam, deve ter transtorno opositivo desafiador. Nem sempre eles são agressivos fisicamente, eles são agressivos nas palavras. Pode acontecer de ser agressivo, apresentar agressividade física também, mas não é tão comum, tá? E também aparece tanto em meninos quanto em meninas. Então, como a gente identifica uma criança com transtorno? A criança discute excessivamente com os adultos, ela não se responsabiliza por sua má conduta, culpa fatores externos ou pessoas por seu comportamento agressivo, tá? E hostil, né? Ela incomoda muito demais, inclusive seus pares, ou seja, seus amigos, sua família, aqueles que estão mais próximos, ela incomoda bastante. Ela possui muita dificuldade em aceitar regras e perde facilmente o controle quando as coisas não saem conforme planejado. É aquela criança que tem necessidade, tem dificuldade de se autorregular e compreender os motivos pelos quais as coisas não saíram conforme ela planejou, tá? Então, ela vai agir com agressividade quando perceber que as coisas fugiram do que foi planejado. São crianças que não sabem lidar com a menor frustração, tá? Então, são aquelas crianças que choram muito, que fazem muita birra, porque não sabem lidar com frustração. Não aceitam perder e não aceitam, como eu falei anteriormente, quando as coisas saem do seu controle, tá? Normalmente, os meninos apresentam agressividade física e têm raiva explosiva, aquela que vai para cima mesmo do outro, só para quando alguém interfere, alguém puxa, né? E as meninas, normalmente, elas mentem, elas se recusam a cooperar, elas expressam sintomas de outras formas.
Então, na menina, tanto TDAH como TOD, o diagnóstico é mais difícil. Nos meninos, pela agressividade que já tem hormonal, digamos assim, né? A gente identifica com mais facilidade, tá? Nas meninas, nem sempre. Então, normalmente aquela criança que dizem, né? A gente começa a se perguntar: é falta de educação? É falta de limites da família? A criança quer chamar atenção? Muitas pessoas acham, é porque ele quer chamar atenção, porque alguém fez, ele quer fazer igual. Será que é porque ela quer chamar atenção? Será que é uma doença? Será que todos precisam de medicamentos? Então é normal a família, né, os pais de uma criança com TOD ter essas dúvidas e muitas vezes até se culpar pelo filho agir daquela maneira. Porque se sente culpado, acha que errou em alguma coisa na criação daquela criança. E nem sempre foi isso que aconteceu, tá? De repente os pais fizeram tudo certinho, né? E a criança responde daquela forma. Até contra os próprios pais, porque são figuras de autoridade para aquela criança, tá? Então a criança perde a paciência, ela discute, ela chora, ela não aceita a regra, ela consegue perturbar as pessoas à sua volta, ela consegue agir de forma a perturbar as pessoas e culpa os outros pelos seus erros, tem dificuldades para trabalhar e brincar em grupos, porque é aquela criança que as outras dizem que não gostam dela, porque ela tem sempre que estar no controle da situação e sempre acaba agredindo alguns, né, ou algum dos colegas. Às vezes ela escolhe uma criança para ela atacar, digamos assim. Tá? Então, na escola nós temos muitos problemas com crianças que não são diagnosticadas. Tá? E acaba que os pais também ficam numa situação muito difícil, porque a família também sofre muito com uma criança dessas, né? Com esse tipo de atitude, esse tipo de reação, mesmo porque não sabe como agir com aquela criança. Então, o melhor mesmo é procurar ajuda médica. A gente leva a criança no pediatra, relata ao pediatra o que está acontecendo e ele vai encaminhar, de repente pedir alguns exames e encaminhar para o psiquiatra infantil ou para um neurologista que também trate de crianças, tá? Agora, com 15 minutos de live, eu vou continuar a live. Quem assistiu até agora e está assistindo agora no Instagram ou no YouTube, sigam o link para vocês assistirem a live inteira que eu vou colocar para vocês, tá bom? Quem está comigo no Instagram da Miller Connect, continua comigo, que a gente ainda tem bastante tempo de live. Então, a criança não é normal que ela apresente rancor, ressentimento por alguém. Isso não é um sentimento de criança, vocês concordam comigo? Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá legal? Pode perguntar que eu respondo. Então, a criança, desejo de vingança, isso não é um sentimento próprio de uma criança. Então, quando a gente percebe que a criança precisa se vingar, que a criança fala muito naquele colega, normalmente eles falam pra gente que vão matar o colega, tá? Eu vou matar aquele colega. Se você não fizer nada, eu vou matar o colega, eu vou bater nele. Então, ele pontua, né? Ele é assertivo com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude, tá? E se realmente os pais não tomarem uma providência, é bem provável que essa criança realmente faça o que ela está falando que vai fazer, tá? Então, a gente tem que tomar... Quando o filho fala pra gente, olha, você percebe que ele tem aquele rancor, né? Aquela mágoa, aquela necessidade de se vingar, a gente já pode procurar um médico, procurar um pediatra, porque não é normal, tá? Aquele aluno que a gente tem, que a gente percebe que tem necessidade de vingança, não é normal. Então, não é um sentimento próprio de uma criança, tá? Então, a gente já pode. Pode ser que ela esteja passando por um período turbulento, ou realmente esse colega esteja incomodando ela, para ela chegar a ter uma reação do tipo, eu vou matar aquele colega, né? Mas a gente precisa estar atento, porque se for comum essa reação da criança, é sinal que tem alguma coisa indo muito mal ali, tá? Então, a gente procura sim um pediatra e passa para o pediatra
aquele sentimento, né, que aquela criança está tendo, tá? Pediatra não é só pra gente pesar, pra gente medir, pra gente ver se cresceu e pra dar vitamina, tá? Pediatra é pra gente contar como aquela criança está indo na escola, como são as atitudes, as reações daquela criança, porque a saúde não é só o corpo e a mente separado, né? A atitude da criança depende de tudo, é global, é de um conjunto, tá bom? Então a gente também passa para o pediatra as atitudes daquela criança, principalmente no caso do TOD, que eles são extremamente agressivos, eles conseguem perturbar todo o ambiente, são aquelas crianças que tiram a gente do sério, que às vezes os pais chegam lá no consultório dizendo que não aguenta mais, muitas vezes sai batendo na criança do próprio consultório, não espera nem chegar em casa porque eles não têm mais paciência nenhuma com aquela criança. Então a gente percebe, né, na pergunta que eu falei que era comum dos pais, né? Será que todos precisam tomar algum tipo de medicação? Então, nesses casos extremos, onde a criança está perturbando todos à volta, a gente precisa avaliar com um médico, com um psiquiatra infantil, principalmente, para que a gente medique aquela criança, porque chega um momento que nem ela se aguenta mais. Então é uma coisa muito séria, muitas crianças pedem socorro, pedem para que os pais percebam as suas dificuldades, e essa dificuldade de relacionamento, a dificuldade com os adultos principalmente, que é a característica forte, né, do TOD, com figura de liderança, com aquele colega que acaba dominando, porque sempre tem um líder na sala, então aquela criança vai se voltar exatamente contra aquele líder. O diretor da escola, aquela criança que aparenta não ter medo de nada. A gente precisa sim avaliar com o médico se ela pode apresentar o transtorno ou não, tá? Mas é bom a gente investigar. Muitos pais no início não querem dar uma medicação para a criança, não querem, o médico às vezes passa, a gente sabe que pode causar uma reação, porque todo medicamento ele tem um tempo de ação, ele tem um tempo de adaptação daquele organismo, então não é na hora que a gente dá a medicação, né, o remédio, que a criança já vai responder. Então a gente tem que estar em contato com o psiquiatra, com o neurologista, né, passando ali para ele como está sendo o andamento, né, a adaptação daquele remédio que a criança está tomando. Muitos pensam que o filho vai ficar dopado ou que o filho não vai dormir. Então, a gente realmente corre o risco da criança ficar mais sonolenta do que o normal no início e, às vezes, até causar uma agitação, tá? O efeito rebote, né, que a gente chama, mas nem sempre acontece. Então, a gente vai dosando e, às vezes, os pais tiram, né, o remédio, falam, não vou dar mais porque meu filho apresentou tal reação. Então, a gente tem que avaliar, os pais, a família tem que avaliar junto aos médicos se realmente foi um problema da dosagem, porque a dosagem nem sempre se acerta de primeira, normalmente, na maioria das vezes, não acerta de primeira, tá? E se vale a pena dar aquela medicação. Então, só o psiquiatra infantil, o neurologista que pode dizer. E no caso do adolescente? O adolescente confunde a gente porque eles estão na fase da explosão hormonal, onde o cérebro está aprendendo a agir no ambiente. O adolescente é aquele que é adulto para muitas coisas e criança para outras. Então já causa aquela confusão na cabecinha do adolescente. Como a gente faz com o adolescente, né? Então o adolescente, quando não vai mais ao pediatra, a gente pode direto procurar um psiquiatra, tá? Ou um neurologista. Tem gente que prefere procurar um neurologista primeiro, porque diz que psiquiatra é médico de maluco, né? Então a gente tem que também, aqui no Brasil a gente tem muito preconceito ainda com psiquiatra, mas a gente precisa aprender, né? Ser educado para entender que esses médicos são os que vão nos socorrer. Nem sempre precisa de um remédio, mas quando precisa, é a eles que nós vamos recorrer, que são eles que podem dizer, tá? Então, esses adolescentes começam a desafiar regras morais e sociais. Então, é aquela fase que o adolescente não obedece a ninguém,
que quer fazer tudo do jeito dele, que desafia mesmo os pais. O pai diz que ele não pode usar o carro, ele espera o pai dormir, pega a chave do carro e sai com o carro, muitas vezes sem ter habilitação, né? Isso faz parte da adolescência, então na adolescência é mais difícil da gente conseguir diagnosticar, porém não é impossível, tá? Nem sempre o adolescente, todos os dias ou de uma forma frequente, vai arrumar problema com os pais, ou vai arrumar problema com os professores na escola ou com outros colegas. Isso não é normal, né? Responder de forma agressiva, de se tornar agressivo fisicamente, de usar palavras como morte, como eu vou matar, eu vou morrer, palavras fortes demais para o vocabulário, tá? Então não é comum que isso aconteça. É comum sim, uma rebeldiazinha, né? A gente diz até que é saudável para o crescimento dos adolescentes, para chegar na idade adulta, eles têm que experimentar mesmo, eles têm que conhecer, mas, né, experimentar, eu digo, o mundo, né? Saber qual é o efeito que eles causam no mundo e qual o efeito que o mundo causa neles. Tá? Isso é normal para o crescimento de um adolescente. Agora, quando isso se torna problemático a ponto dele infringir regras sociais, isso já, né, isso complica. Porque o TOD, quando não tratado, ele pode se tornar, sim, um tipo de transtorno de conduta. E aí a gente vê vários jovens que acabam sendo apreendidos, né? Já estou falando no extremo, tá? Começa com um transtorno de oposição e ele, se não tratado, ele pode chegar ao extremo, sim, desse jovem ser apreendido e de quando chegar na idade adulta, ele ser detido, né, e responder aí criminalmente pelos seus atos, tá bom? Então, nem sempre ele apresenta esse comportamento em todos os lugares, que é diferente do TDAH. No TDAH, a criança, o adolescente, o adulto apresenta aquele comportamento tanto em casa como na escola, onde, no meio social que ele esteja, né? Mas o TOD não. O TOD pode apresentar só em casa, pode apresentar só na escola, tá? Só no clube, só vamos supor, na escolinha de esporte. Então ele pode apresentar no ambiente que ele achou que tem alguém, né, como dizem os jovens, tirando com a cara deles, tá? O que nem sempre é verdade. A gente tem que perceber ali o que realmente é verdade e o que é exagero, tá? Antes de passar a mão na cabeça dos filhos, a gente precisa investigar o que é verdade e o que não é, tá bom? Então, gente, o ideal é que a gente, ainda na pré-escola, por volta de 8 anos de idade, eles já apresentam esse tipo de comportamento e é legal que a gente diagnostique nesse período. Não deixe entrar na fase de adolescência. Entrando na fase da adolescência, vai confundir com a adolescência e a gente pode deixar de fazer por eles o que a gente poderia estar fazendo, né? Tratando, porque tem tratamento, não tem cura, tá? O transtorno não tem cura, mas ele tem tratamento com medicação. E isso, com o tempo, vai melhorando, né? Ele vai tendo consciência dos seus atos, ele vai fazer ali uma psicoterapia, tá? E vai tendo consciência de que ele responde daquela forma, que aquela forma não é adequada e ele vai, pelo menos, conseguir se controlar. Mas enquanto ele não sabe que aquele comportamento dele não é adequado, enquanto ele acha que realmente a culpa é de todo mundo, menos dele, né? E então vai se tornando mais difícil para a gente conseguir tratar quando chega a adolescência. Imagina na idade adulta, né? Porque vamos agora ver pelo lado da comunidade, da sociedade que lida com aquele jovem, né? Que as pessoas acabam deixando de lado. Ninguém teria paciência de estar lidando, de estar cuidando, de estar... Não, gente, a pessoa chama a polícia, a pessoa bate às vezes, né? Ah, esse jovem está incomodando. Então, como a gente vê vários casos da pessoa apanhar na rua, né? Porque xingou, porque fez alguma coisa que era socialmente errado, né? Nas nossas regras sociais, não condiz com o comportamento que a gente deve ter em sociedade, tá? Então,
para evitar que nossos filhos cheguem a esse ponto, porque quando eles se tornarem adolescentes, adultos, nem sempre a gente consegue manter o controle sobre eles, tá? A gente precisa, sim, diagnosticar na infância, para ser mais fácil de tratar. Então, gente, isso acomete de 2 a 10% da comunidade escolar, né? 2% pode ser um número baixo, mas 10% da comunidade escolar com transtorno já é, né, um número expressivo, porque a gente vai lidar com agressividade. Então, agressividade que seja né, a gente já sabe todos os problemas que causa, não só com o pai, com os pais dos outros alunos, como com a família daquela criança. A gente sabe que é muito difícil a gente chamar os pais para conversar e os pais já sabem qual é o motivo da conversa, então muitos não vão, né? Pois, vão reclamar do meu filho, aí fala, né, a escola que é responsável, tá na escola, a escola que tem que resolver. Então a gente ouve esse tipo de coisa, tá? Então, gente, isso é negligência, tá? A gente podendo estar cuidando dos nossos filhos para que eles cheguem na idade adulta, um certo conforto, digamos assim, podendo conviver em sociedade. Eles chegam na adolescência e eles não partam para um transtorno de conduta, é muito sério que a gente escute os profissionais da educação e que a gente possa, porque são esses profissionais que vão dar para o médico, psiquiatra, um relatório sobre como aquela criança age em sala de aula, porque no consultório do médico vai ser só ele e o médico. Então, quem vai dar o relatório, quem vai dizer como aquela criança se comporta, são os professores, tá bom? Então, a gente precisa sim ouvir quando os professores reclamam, está batendo demais, está tendo essa atitude, está sendo fora do normal, porque os professores têm parâmetro para comparar coisa que nem sempre os pais têm. Às vezes tem um filho só e fala, o pai também era agressivo quando era criança, ou a mãe também podia apresentar, mentia quando era criança, que é mais comum no caso das meninas, a mentira do que a agressão, né? Às vezes é tudo junto, é a mentira, agride a figura de liderança, né? Então, a gente percebe alterações do humor, tá? A gente percebe um temperamento negativo, a autoestima dessas crianças é muito baixa, desses adolescentes, tá? E também acaba percebendo algum transtorno no desenvolvimento neurológico. Isso vai fazer com que ela tenha transtornos de humor, porque nosso cérebro funciona através de química, né? Da química, vai ter aquela sensação de bem-estar, a criança vai ter mau humor, nós temos mau humor, a sensação de bem-estar, dependendo ali dos níveis de dopamina, de adrenalina, né? Na corrente sanguínea. Então, o que pode levar, né, a criança também a ter esse tipo de atitude? Quais são as características dos pais dessas crianças? Normalmente são pais agressivos, abusam de álcool ou outras substâncias, pode apresentar algum transtorno mental, podem ter sido pais ou mães cedo e podem ter atitudes autoritárias ou muito permissivas com essas crianças, tá? Então, ali fica mais propenso ao desenvolvimento do transtorno, tá bom? Então, a negligência dos pais, a ausência dos pais ou de um dos pais, a falta de disciplina, incoerência, né, na hora de disciplinar, a mãe diz uma coisa, o pai diz outra, tá? Disciplina impulsiva, por exemplo, coisas assim que não devem fazer, né? Você avisa para a criança, olha, se você continuar, você vai perder tal coisa. A gente tenta não agredir a criança. E alienação parental também, né? O pai que é separado da mãe e fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, ou fala mal de alguém, né, da família, ou dos avós, ou de alguém da família. Tá? Isso pode também, são características ambientais. A criança pode ter propensão para desenvolver o transtorno e, devido a essas atitudes de quem está em volta, ela desenvolve. Ela não consegue perceber quando ela está errada, porque os pais agem daquela forma, tá? Então, temos que ter regras, temos que ter limites, temos que ensinar as crianças
como tratar as pessoas, como utilizar as coisas, tudo faz parte da regra social, tá? A criança precisa ter um adulto perto, sabendo o que ela está fazendo ou o que ela não está fazendo. Hoje a gente vê aí o perigo dos celulares, das redes sociais, tá? Então, não é desculpa, né? Se eu dei um celular para o meu filho e eu não controlei o que meu filho está vendo, a culpa é minha sim, né? Isso é negligência, inclusive, isso tem um nome, tá? Então, a gente precisa sim parar de achar que a gente está invadindo a privacidade do filho e a gente precisa entender que a gente está cuidando daquele filho. Se o seu filho não aceitar e te agredir de alguma forma, porque você está, né, vamos supor, procurou algum tema ou conversou com alguém que não era próprio e você foi conversar com ele e ele te agrediu, então a gente sabe que precisa tomar atitude, precisa sim levar ao médico, precisa tentar entender o que está acontecendo com aquela criança, tá? Que às vezes nós estamos tendo atitudes que estão propiciando que a criança tenha também esse tipo de reação. Ou ela pode ter realmente o transtorno e isso está fazendo com que ela só mostre, né, demonstre nas atitudes dela aquilo que ela está sentindo, tá? Então, como que eu vou lidar? Se eu sou professora, como eu vou lidar com essa atitude na escola? Então, primeiro, a gente precisa chamar esses pais e falar a mesma língua que a gente fala em casa, falar na escola, tá? E entre a família também, essa história de o pai educa e a mãe deseduca, ou o contrário, vice-versa, às vezes para suprir o trabalho o dia inteiro, né? Então, quando tá com a criança, aquele adulto se torna muito permissivo, tá? Também há casos de avós que cuidam da criança e que acabam permitindo coisas que às vezes os pais não permitem. Então, a gente precisa falar a mesma língua, tá bom? Normalmente, se faz o manejo parental, ou seja, todas aquelas pessoas que fazem parte da família são chamadas no psicólogo, principalmente, para que comecem a falar a mesma língua, tá? Porque senão não vai ajudar a criança. Ela precisa ter regras, ela precisa cumprir as rotinas diárias, mesmo que ela não queira, tá bom? A gente, quando dá uma ordem para uma criança com transtorno, a gente precisa dar ordem de forma clara, objetiva, sem ficar se justificando, sem ficar dando chance dela retrucar. Não, você não vai usar o celular porque não está na hora. E ela vai falar, mas eu queria. Não vai usar. E acabou. Não vai ficar, por que mais, mas por quê? Tentando explicar. Isso vai dar margem para que ela, né? Porque são crianças que têm um repertório, inclusive, maravilhoso. Elas são crianças muito inteligentes e elas têm argumentos, né? Então, não deixe espaço para que a criança fique argumentando com você. Se não pode, não pode, tá? Olhe nos olhos da criança, seja direto, não fale dando as costas, porque senão ela não vai entender como uma regra, né? Seja direto, se ela é ainda pequena, abaixe e fale olhando nos olhos dela, para que ela entenda que você está falando sério. Você não está dando a chance dela retrucar e não tem outra chance, vai acontecer aquilo ali. Ela vai ficar sem o celular, porque não é o momento, tá? Fale de forma a convencer. Então, você tem que ter postura, você quem manda. Então, você não vai deixar a criança dominar a situação, tá? Se ela perceber qualquer fraqueza na tua fala, na tua ordem, ela vai dominar. Então, você precisa ser firme. Muitos pais precisam sim de terapia, tá? Não é vergonha nenhuma a gente não saber lidar com os nossos filhos. A gente precisa sim buscar formas de estar falando a língua daquela criança, tá bom? A linguagem, não só que aquela criança entenda, mas que aquela criança precisa, principalmente. Ela precisa disso para o bem-estar dela futuro, tá bom? E presente também, porque outras pessoas... Imagina você não poder levar o seu filho numa festa, porque ele arruma briga, porque ele agride, porque ele bate, porque ninguém convida ele, porque nenhum coleguinha gosta dele. Tá? Então, porque ele faz com que as outras pessoas se sintam mal. Então, a gente não quer ver o nosso filho nessa situação, certo? E às vezes a gente precisa sim de ajuda médica pra gente mesmo. Então, normalmente com essas crianças, castigos e punições não têm eficácia.
Então, se você for bater, ele vai te encarar, vai dizer que não tá doendo, que pode bater mais, e você vai acabar batendo até machucar essa criança, né? Então, esquece. Porque se você pode passar do teu limite, porque eles tiram as pessoas realmente do limite, né? Tiram você do eixo. A intenção dessa criança é essa mesmo, de tirar do eixo. Castigo, né? Você vai ficar sem comer, você vai ficar no quarto. Gente, não diz nada para eles. É o tipo de criança, de jovem, né? De adolescente, que você fala assim, não adianta eu tirar as coisas porque parece que ele não sente. Então, é uma outra característica do transtorno. Então, conviver e conhecer as preferências daquela criança, gostos, momentos gostosos junto com aquela criança. É uma criança que te tira do sério, mas você não pode largar aquela criança de lado, né? Se é seu filho, se você é o responsável legal, que não seja filho, né? Mas você é o responsável legal daquela criança, a gente precisa aumentar o vínculo afetivo com a criança. Porque pela afetividade, você tem muito mais chances de interagir com ela, de entrar no mundinho dela, do que pela punição, tá bom? E isso ainda correndo o risco de você passar do limite com ela, né? E acabar cometendo até um crime. Então, esquece, não bata, porque essa criança não vai levar só uma palmadinha de leve, tá? Ela vai te tirar do eixo. Então, evita qualquer atitude de agressão com a criança. Mesmo porque é isso que ela está buscando. O cérebro da criança com transtorno, ele se retroalimenta dessas respostas negativas. Então, ela vai tentar, a todo custo, te tirar do eixo, tá bom? E o perigo do excesso de mimo, né, gente? Às vezes, a gente tem aquela ideia de que a criança é o centro das atenções, ela é ótima, ela merece elogio, ela é a melhor criança do mundo, ela é excelente, ela é o rei, né, o reizinho, ali que manda e desmanda em casa. Cuidado, como eu falei para vocês, daqui a pouco essa criancinha linda vai ser um adolescente e os limites que você não deu na infância vão pesar, né? Esses limites vão pesar e muito na adolescência, tá? E não é o que nós queremos, né? A gente não quer que o comportamento dessa criança chegue no limite dos limites, a ponto de causar aí digamos, um transtorno na família, tá bom? Então, a criança constrói uma autoestima totalmente artificial. Então, ela acredita que ela é a melhor do mundo. Ela acredita que ela não tem defeitos. Então, isso ali da família dela, né? Quando ela entra em contato com um círculo social que não vai aceitar as atitudes dela como a família aceita, ela pode levar um choque e pode fazer com que ela desenvolva uma neurose, tá? Então, ela pode sim agravar o problema com esse choque social. Eu digo isso para vocês até de cadeira, né? Porque tem caso na família, aliás, tem 2 casos na minha família, que realmente, gente, quando a criança percebeu ali na fase da adolescência que não era a melhor do mundo, ela parou de estudar, né? A agressão dela era com a mãe e que realmente elogiava, tinha os problemas de impulsividade, de agressão na fala, essa fala que eu falei para vocês no início, né, de morte, eu vou matar, eu vou morrer, essas falas assim mais agressivas, mas só agredia a própria mãe, tá? Porque a mãe era a figura de liderança a quem essa criança, né, via ali como ameaça, tá? Então, a mãe dizia que ela era maravilhosa e que era a melhor pessoa do mundo e mais inteligente do mundo. Na adolescência, realmente é muito inteligente. Hoje toma várias medicações, porque não foi tratado, já é um adulto, tá? Tá fazendo tratamento, tá fazendo psicoterapia, com 20 e poucos anos, mas demorou muito, né? Para que a mãe tomasse uma atitude. Ela só tomou uma atitude quando já não aguentava mais com as agressões, porque o filho já era grande, já era maior do que ela. Então, para a gente não chegar a esse ponto, dessa falta de limites, a gente precisa
cortar ou perceber desde cedo, tá? Assim que começarem essas reações agressivas, essas atitudes agressivas a qualquer estímulo, tá bom? E para não acontecer de chegar realmente à neurose, tá? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Quem gostou, né? Deixa aí, quiser perguntar alguma coisa, quiser comentar algum caso que já teve também na sua família, ou até mesmo fazer uma consulta, né? Ah, eu acho que meu filho possa ter. Então, pode entrar em contato, tá bom? Eu sou neuropsicopedagoga, eu atuo nas dificuldades de aprendizagem, nos transtornos de aprendizagem, no déficit de atenção, ou até mesmo nas dificuldades de aprendizagem por transtornos. Às vezes a criança não tem nenhum problema de aprendizagem, tá? Mas ela, assim, nenhum problema neurológico, mas ela apresenta essa dificuldade por conta do seu comportamento. No caso da criança com transtorno opositivo desafiador, devido à agressividade em excesso, ela acaba não conseguindo estudar, largando os estudos. E ela aprende, ela é super inteligente, mas chega um momento da vida dela que por várias causas, né, externas e internas, ela desiste, tá? Então, fico por aqui. Obrigada a quem acompanhou, tá? Podem dar dicas ou sugestões de próximas lives que vocês queiram assistir. Estou à disposição de vocês. Boa noite, uma ótima semana para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.